Nesse contexto da Semana Santa, o escritor Tarzan Leão traz hoje com ele o tema Ele Vive. Aleluia. Olá, tudo bem com você? Toda semana nós temos sempre um encontro marcado aqui e eu aproveito para trazer reflexões sobre a vida, sobre relacionamentos, mas hoje é um dia muito especial, porque nessa semana nós nos recordamos de um acontecimento que mudou a história do mundo, mudou a história de toda a existência humana. Que acontecimento foi esse? A morte e ressurreição de Jesus de Nazaré. Na quinta-feira daquela semana, ele se reuniu com seus discípulos em Jerusalém para celebrar a Páscoa judaica. E ali, naquela noite, no meio da celebração, ele anunciou que seria traído, e de fato ele o foi. Judas, um dos seus amigos e auxiliares, o traiu. Depois que terminou aquela ceia, quando ele institui então a ceia, a Santa Ceia, ele foi para o Jardim das Oliveiras, ele foi então para orar, porque ele sabia que a hora dele havia chegado. Naquela noite, então, naquela madrugada, chega Judas, um dos 12, com soldados do templo, e ele então é entregue, é preso, é levado a julgamento, e aí então aquela noite se sucede uma série de julgamentos até o dia seguinte, tudo fraudulento, com testemunhos falsos. Ele fica sendo jogado das mãos de Pilatos para as mãos de Herodes, que na época eram os governantes. Pilatos era uma espécie de prefeito da Judéia e Herodes tinha então toda a autoridade, que era o rei da Judéia. Ele tinha esse título que lhe fora dado pelos romanos, mas na verdade ele não era rei, coisíssima nenhuma, nós sabemos disso. Condenado, o nosso Senhor então foi crucificado. Esse era o pior suplício que existia naquela época e era reservado para os que se insurgiam contra o Império Romano. Ou seja, o nosso Senhor sofreu dois processos, duas condenações, uma religiosa, falsa, e depois uma política, porque aquela morte de cruz era reservada então para líderes políticos que se rebelavam contra o Império Romano. Isso Roma fez durante muito tempo contra os opositores do regime. O que ninguém esperava era que na manhã do domingo, do primeiro dia da semana, quando as primeiras pessoas fossem visitar o seu túmulo, ele já não estaria ali. Ele simplesmente tinha ressuscitado. Aquelas mulheres que chegam no túmulo e o encontram vazio, elas ficam atônitas, sem acreditar naquilo que vê e são avisadas. Olha, ele ressuscitou, volta, vai para Jerusalém, avisa aos amigos, aos discípulos, que ele os encontrará na Galileia. Elas vão, avisam, mas ninguém leva muito a sério aquelas três mulheres. Pedro e João, então, vão e também encontram o túmulo vazio. O Senhor ressuscitou. A Semana Santa, muito mais do que uma semana para comer, beber e descansar, deve ser utilizada para nós nos lembrarmos desses acontecimentos, desses fatos que se sucederam em Jerusalém e que são confirmados, inclusive, pela história, não apenas por aquilo que está escrito nos evangelhos, embora o que está escrito nos evangelhos seja suficiente para nós conhecermos da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não existe ressurreição, não existe manhã de domingo sem a cruz na sexta-feira, sem a prisão na quinta-feira. Lembremos-nos sempre também que o nosso Senhor, como diz um amigo meu, não morreu vítima de um acidente de camelo numa rua de Jerusalém, mas ele foi assassinado e ele foi morto para nos salvar, para que nós pudéssemos ser contados entre os filhos de Deus. Por isso, então, que a Semana Santa é a semana ideal para nós nos voltarmos mais para Deus, para nós pensarmos mais nesses acontecimentos
que marcaram a história da humanidade. Jesus de Nazaré é, sem sombra de dúvida, a pessoa que mais influenciou a história do Ocidente, não só dos últimos 2000 anos, mas mesmo assim antes dele. Não se pensa a história do Ocidente, não se faz história do Oriente ou do Ocidente sem que se passe pela figura fantástica, importantíssima de Jesus de Nazaré. Que então essa quinta e sexta sirva para pensarmos nesses acontecimentos, para sim, no domingo de Páscoa, nós darmos o verdadeiro significado que essa data tem para todos nós. Uma feliz Páscoa para todos vocês, Shalom e até semana que vem, se Deus quiser.